Irmão Bob, como que foi o seu nascimento? Pastor, a minha mãe era garota de programa em Ponta Grossa. Ela saiu de outra cidade e foi para Ponta Grossa. Ela era usuária de cocaína e era alcoólatra, e ela me deu para adoção. Eu nasci no banheiro da rodoviária da cidade de Ponta Grossa e fui adotado com 5 horas de vida pela minha mãe, que ficou comigo até o falecimento dela em 2010. Ela era descendente de ucraniana e polonesa. Meus avós vieram da Segunda Guerra Mundial foragidos, aqui fugidos para o Brasil para conseguir trabalhar, se alimentar, sobreviver. Foi bem difícil, e o meu avô desenvolveu o alcoolismo já por ser de países baixos e para países frios. Eles faziam muito uso de vodka. Lá quando eles chegaram para cá, ele começou a beber muita pinga e virou alcoólatra, pastor. E daí ele chegava em casa quebrando tudo e moendo tudo. E minha mãe tinha 5 irmãos, e esses meus irmãos, os tios dela, todo mundo ficava com medo da situação dele, sabe? E a minha mãe desenvolveu uma forma de... Ela nunca se envolveu com nenhum homem. Eu nunca vi a minha mãe com homem. Como é que foi o teu primeiro contato com o mundo das drogas? Foi assim, pastor. É que daí quando minha família, ela não é alcoólatra, não tem nenhum alcoólatra na minha família, tem alcoolista. Alcoolista é a definição da pessoa que gosta de bebida alcoólica. Então ela consegue se manter, consegue trabalhar, mas ela gosta de beber, ela bebe todo final de semana. E eu desenvolvi o alcoolismo e comecei a beber muito, e junto com esse alcoolismo, a minha mãe era uma mulher solteira. Então, como eu falei, ela nunca casou. E em Ponta Grossa, em 1981, que eu tenho 41 anos, eu nasci em 1981, era muito difícil para uma mulher adotar uma criança, entende? Era uma sociedade machista, tudo, e tinha toda essa questão de que as pessoas na escola, as crianças na escola, a minha casa era perto da periferia, e as crianças da escola começavam a falar que você é filho de mulherzinha, que isso, aquilo, e eu comecei a desenvolver um quadro de obesidade, comecei a ficar muito gordo. Então quando eu tinha 12 anos de idade, eu pesava 74 quilos, e com isso eu comecei a ficar afastado mais ainda das crianças, mais das pessoas, e descobri no uso de drogas, principalmente a partir da bebida e da maconha, uma forma que as pessoas não chegavam perto de mim, pastor. Então eu me drogava e assim as pessoas não chegavam perto de mim. A questão, assim, de você não ver a sua mãe com homem é que você quis dizer, assim, que você não teve uma figura paterna. Isso. É isso, não é verdade? Exato. Tipo assim, eu não tive um pai para me ensinar, para me educar. Isso. Então, quando eu estava conversando anteriormente, você estava na sua casa no momento em que você ia ser abusado sexualmente. Exatamente. E nesse momento do ato chegou a tua mãe. Isso. E daí? Ela não sabia o que fazer, não sabia como me explicar a situação. E isso, junto com essa obesidade, bloqueou toda a minha pré-adolescência, a partir dos 12 anos. E já depois, com 13 anos, eu comecei a fumar maconha. E comecei a fumar maconha, e parei de fumar maconha há 5 anos atrás. Então eu fumei 20 anos maconha. E daí, depois de fumar muita maconha, comecei a entrar na droga química, que é com a cocaína. Então usava cocaína, comecei a injetar cocaína, injetava na veia cocaína. Compartilhei seringa com um monte de gente, e o meu primeiro livramento que Deus me deu na minha vida foi ter pego a água do esgoto, pastor, para injetar na minha veia com a cocaína, porque não tinha água para pegar. Eu peguei do chão, onde estava na beira do asfalto, para injetar na minha veia, e eu não peguei nenhuma doença, não tenho nenhuma hepatite, pastor. Irmão Bob, a questão é, tipo assim, durante todo esse período, todo esse processo que você passou, até onde você contou, até onde você parou, você nunca pensou, passou pela sua cabeça assim, por que eu nasci? Você nunca pensou assim, por que eu vivo uma vida tão miserável dessa situação? Nunca passou pela tua cabeça? Para falar a verdade, pastor, eu não entendi a questão da minha adoção na minha adolescência, mas tudo, como eu expliquei para o pastor, que no olho do furacão, quando você está no meio da situação, é difícil. Hoje eu consigo
visualizar as possibilidades de tudo e consigo ver onde Jesus queria me trazer, entende como? Só que no momento eu não tinha essa visão por causa que eu vivia minha vida amortecido, pastor. Eu vivia minha vida no uso de drogas. Então ali para você é normal o que está passando. Exatamente. Então tipo assim, não, para mim é tudo bem. Isso aqui é algo assim que era normal. Então você falou para mim assim que desde a sua adolescência você tinha um contato que é tipo assim, querendo não, com a religião, né? Sim. Você falou bem que já foi coroinha da igreja, mas tipo assim, mas você não se dedicava para isso e teve todo esse momento, esse processo, porque todo esse processo que você passou é uma permissão de Deus, que lá na frente Deus sabia que você ia servir, ser um servo, mas o inimigo aproveitou esse processo, te jogou na lama, te jogou numa situação tão difícil, te derrubou, te humilhou, não é verdade? Então, você tinha tudo para lá no nascimento você não ter mais vida, mas Deus te poupou lá, te poupou na casa, na tua adolescência, e então você teve contato com as drogas, com a maconha, cocaína, e daí por diante a tua situação melhorou. O que aconteceu? Foi assim, pastor. Eu fiz 18 anos na cadeia por assalto a mão armada. Aniversário de 18 anos, eu comi um bolo na cadeia que minha mãe levou para mim. 19... Quanto tempo de cadeia você ficou? Não, fiquei pouco tempo por causa que eu ainda era de menor e fiz aniversário na cadeia. Então eu fiquei os 40 dias no CENSE, Centro de Reabilitação para Menores Infratores de Ponta Grossa, os 45 dias com mandato judicial. Quando eu saí, eu ainda estava muito... eu estava numa dependência química muito violenta, entende? Então eu comecei a injetar muita cocaína, e um dia injetei muito, passei mal e falei, se eu não parar eu vou morrer. Eu fui para o Franco da Rocha, que era uma instituição manicomial de Ponta Grossa, que abrigava pessoas na unidade de desintoxicação química, que era uma das alas do hospital, que era um manicômio judicial, ou seja, uma cadeia para louco. E eu fiquei lá 80 dias fazendo tratamento. Quando eu saí de lá, foi a primeira vez que eu tive contato com o Jesus bíblico, com o Jesus da Bíblia. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida. E lendo a Bíblia, eu comecei a me deparar com a questão do Jesus que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Então você parou ali no momento do uso de drogas. Então, pastor, daí eu conheci uma mulher, tive... uma filha, eu casei, tive uma filha e passei 2 anos estudando, voltando a estudar, que eu estava na 8ª série, voltei a estudar, terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio e prestei 2 vestibulares e passei num para História. Então eu comecei a cursar o curso de licenciatura em História na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E depois de 2 anos que eu estava cursando e estudando, eu tive uma recaída. E eu achei que se estava ruim, piorou porque eu conheci o crack. Deixa eu entender. Então você conheceu a mulher. E com esse relacionamento que você teve com essa mulher, vocês tiveram um filho? Uma filha. Uma filha? Isso. Tem 17 anos hoje. 17 anos hoje, sua filha. E esse relacionamento não deu certo? Não deu certo. Tudo por causa... Esse não foi... Não foi por causa de drogas, nada. Foi tipo assim, não deu certo. É assim, pastor, eu não terminei o meu casamento por causa das drogas, mas eu não voltei com a minha esposa por causa das drogas. Porque daí quando eu terminei com ela, eu tive uma caída e daí eu não voltei mais perto para procurar ela. Sim, entende? A minha filha até hoje, eu converso com ela e tudo, mas ela tem sérios problemas para me perdoar, porque eu fiquei a minha vida inteira longe dela. Entende? Nos últimos 3 anos que eu estou presente na vida dela. E na realidade você passou por isso também por falta de uma figura paterna. Você sabe que sem o pai ao lado, o pai na verdade ele é o sustentador, o herói do filho, o filho quer ser igual ao pai quando o pai dá bom exemplo, e passou por esse momento, mas graças a Deus, Deus te restituiu, te deu força e hoje você é um homem de Deus. Então o relacionamento não deu certo, não voltou por causa das drogas. Sim. Então você falou sobre a formação que você teve na universidade, isso? Isso, eu comecei a fazer o curso de licenciatura em História na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Só que daí eu conheci o crack. E daí eu conheci a maldade humana. Porque no crack eu usei crack durante 15 anos, pastor. Perdi tudo que eu tinha. Família, amigos, a minha filha, tudo que eu tinha. Por esses dias você falou para mim ensinar na igreja que você tinha por baixo
uma estimativa de gasto de R$500 mil, isso? Exatamente. Só de herança foram R$120 mil de uma casa, mais o nome estourado de R$50 mil. Eu fumava durante esses 15 anos, eu fumei por dia de 3 a 5 pedras de crack todo dia que eu ficava pedindo durante 15 anos. Então é muito dinheiro, pastor, mais de R$500 mil em crack. Meu Deus. Então continua a questão da universidade. Você foi na universidade? Eu nunca tive problema com notas na universidade nem nada, mas eu nunca conseguia ir para a escola porque eu estava direto na boca de fumo. Então quando minha mãe faleceu em 2010, eu conheci a maldade, pastor, por causa que até então a minha mãe nunca deixava eu ficar sem banho, ficar sem alimento e tudo. Mas quando ela morreu, eu gastei tudo que ela tinha deixado, tudo que nós tínhamos construído junto, eu usei em drogas. Então só a casa foi R$120 mil e eu fumei toda ela em crack. Então quando acabou o dinheiro, o pessoal que estava na favela comigo, eu fui pedir uma marmita, um pouco de comida pro irmão rachar, dividir um pouco de comida comigo. Ele falou, vai pro corre e se vira. Eu não sabia roubar mais, por causa que desde que minha filha nasceu, eu tinha jurado que nunca mais ia fazer um assalto nem nada. Então eu não sabia roubar, não sabia pedir, não sabia fazer nada, pastor. Só sabia mendigar para mim sobreviver. Então eu conheci a maldade mesmo, fome, miséria, todo mundo me olhando torto. Cheguei a ficar um mês sem tomar banho. Depois comecei, para conseguir usar droga, comecei o que a gente chama, falar da minha na quebrada, que é começar a vender sabão em troco falando que era crack, para poder usar o crack. Os traficantes pegavam e me batiam, a polícia pegava e me batia. Eu apanhei 1 ano da polícia, tenho costela quebrada, pulmão perfurado, metade do rosto, eu fiquei com o rosto amassado durante 2 anos, sem sentir o lado direito do rosto, de tanto pisão na cara, com o queixo deslocado, pé torcido. Então foi um inferno a minha vida, pastor, até que Deus usou a arte de rua para me salvar. Eu cheguei a ficar num estado que, quando eu saí de Ponta Grossa há 3 anos atrás, eu cheguei a ficar num estado que eu perdi o controle das funções intestinais, de tanto beber álcool de posto e de tanto fumar crack. Então eu fazia as fezes e urinava na calça sem perceber. Quando eu conheci um malabarista, um artista de rua, ele convidou eu para sair de Ponta Grossa e aprender a fazer malabarismo. E eu aprendi a fazer malabarismo, conheci 3 estados, mais de 100 cidades. Quando eu voltei para o Paraná, depois de chegar até Minas Gerais, eu conheci a cidade de Ibaiti. E ainda quando eu conheci a primeira vez Ibaiti, eu ainda usava droga. Então eu conheci algumas bocas de fumo aqui da cidade e ainda usava o crack. Na segunda vez que eu vim para cá, que eu estava morando em Arapoti, eu já tinha decidido que nunca mais ia usar o crack na minha vida, porque eu tinha começado a voltar a ficar num estado deplorável. O malabarismo me ajudou a adquirir responsabilidade de volta, pastor, porque eu precisava comer e beber do que eu trabalhava. Maravilha, que testemunho forte, né, irmãos? Que maravilha. Isso é tremendo que Deus vai começar a fazer na vida desse rapaz, a partir do momento que está entrando agora na transformação de Deus. Pastor Jurandir, pastor Augusto, pastora Cícera, um abraço para vocês, servo do Senhor Jesus. Pastor Augusto é nosso pastor regional, né? É um pastor que ele é um dos primeiros apoiadores dessa programação, que nos deu força, né? E servo do Senhor Jesus, pastor regional aqui da sede, e também juntamente com a pastora Cisa, sua esposa. Um abração para eles. Irmão Ademir Roberto, um abraço, meu querido, Deus abençoe. Presbítero Natan, vamos soltar seu áudio aqui, meu querido, juntamente com os irmãos aí agora, nosso irmão Presbítero Natan, lá de Telêmaco, Borba. A paz do Senhor, pastor Henrique, Deus abençoe por essa programação poderosa, maravilhosa, muito abençoado nosso irmão. Tenho certeza que vai alcançar muitas vidas aí pelo poder de Deus. Quero estar enviando um abraço para o meu filho João Lucas, a minha esposa Deise, e a todos os ouvintes, todos os parentes que estão ouvindo, e todo o pessoal da padaria Shekinah aqui de Telêmaco Borba, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, a paz do Senhor. Maravilha! Um abração, meu irmão. Deus te abençoe, meu querido servo de Deus, né? Nosso irmão presbítero Natan.
Bênção de Deus. Meu querido, nós estamos aí ouvindo o testemunho do nosso irmão Reinaldo, o que Deus faz na vida dele. Irmão Reinaldo, então vamos agora, o que você teve um contato com Cristo Jesus verdadeiramente? O dia que foi, você estava passando por um momento difícil, você está falando para mim, uma abstinência, despertou no teu coração assim, eu vou na igreja. Como aconteceu isso? Foi assim, pastor, eu estava... quando eu cheguei aqui em Baiti pela segunda vez, que eu não falei, que eu decidi que não ia mais usar o crack mesmo, eu conheci a minha esposa, a Jéssica. Um abraço e um beijo, amor. Então eu conheci a Jéssica e eu parei com todo tipo de droga. Então daí eu parei com cigarro também, já tinha parado com crack, daí eu parei com cigarro, com a maconha. Só que quando eu parei com o cigarro e com a maconha, veio a abstinência, junto com a abstinência do crack. E eu, por ter o corpo todo danificado nesse sentido de tantas agressões, o meu corpo começou a se regenerar e a querer voltar. Minhas costelas começaram a querer voltar para o lugar, eu tinha o peito aberto também, começou a fechar meu peito, então eu comecei a sentir muita dor. E eu acordava todas as madrugadas gemendo de dor. E numa dessas dores foi tão forte que eu achei que ia furar o meu pulmão, a costela ia quebrar de volta e ia furar meu pulmão. E eu falei para Jéssica, vamos para a igreja, que eu não aguento mais, vamos pedir para Deus fazer alguma coisa, que eu não aguento mais essa situação. Foi assim que eu voltei para a igreja. Então, de lá para cá, o que Deus fez na tua vida? Pastor, de lá para cá eu comecei, assim que eu passei um período, que a gente fala um período de cura espiritual, né? Então, passei um período de 6 meses a 8 meses me curando de tudo isso que aconteceu na minha vida. E logo que acabou esse período, que ainda não acabou porque ele continua, né? Deus continua curando a gente todo dia de diversas falhas e faltas nossas. Mas assim que eu consegui me restabelecer, a primeira coisa que eu fiz era ir na rodoviária, levar a marmita para os irmãos na rodoviária. Então é um trabalho que eu faço até agora, já vai fazer 1 ano quase que eu estou fazendo esse trabalho, que é todo domingo levar marmita para os irmãos na rua. Qual que é a sua formação hoje na universidade? Então, pastor, depois que eu peguei e eu me internei numa comunidade terapêutica e fiquei mais um tempo sem utilizar o crack nessa questão. E daí eu saí da comunidade, me formei e tive uma outra recaída. Mas eu me formei, sou professor licenciado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou aluno especial também do mestrado em Ciências Sociais Aplicadas pela mesma universidade também. Não cheguei a cursar, mas tenho os 2 projetos aceitos em 2 departamentos da Universidade Estadual. Tenho 2 artigos sobre o uso de drogas publicados também. Sou pesquisador e estou pesquisando o termo caridade agora para publicar daqui no final do ano que vem. E estou escrevendo um livro. Você se formou? Sim. Você é professor de história. Exatamente. Veja o que Deus fez na tua vida, meu irmão. E tudo que era fracasso, pastor, Deus está transformando em vitórias. Hoje eu faço evangelismo também no sábado. Domingo também eu vou orar. Nas bocas onde eu ia pegar droga, hoje eu vou orar e levar a palavra do Senhor para os irmãos. E Deus tem só multiplicado as bênçãos na minha vida. Então Deus usa tudo que era fracasso, Ele está transformando em vitória. O que era decepção de vida, Ele está transformando em exemplo de vida. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pastor, por estar falando e estar dando esse testemunho aqui. Muito obrigado ao pastor, à Igreja Assembleia de Madureira, por me apoiar aí. Obrigado, pastor.